Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as duas normas regulamentadoras que são muito importantes para a segurança no trabalho, a NR20 e a 21. A NR20 ela fala sobre a segurança e a saúde de trabalho com os inflamáveis e combustíveis. Já a NR21 ela fala sobre os trabalhos realizados em céu aberto. Então eu até coloquei a fotinha de uma frentista aí, né? Porque o posto de combustível, ele mais ou menos ele se encaixa com a realidade aí, né? Dessas duas NRs. E mesmo elas sendo normas diferentes, elas realmente se fazem importantes e não só nos postos de combustíveis, mas também em obras, fazendas e transportes das áreas industriais. Nesse caso, a gente vai falar agora também sobre para que servem as NRs, né, e o que são as NRs. A princípio, é o Ministério do Trabalho que define essas NRs e define elas como obrigação. Então, além delas serem regras mínimas de segurança que garante o trabalho seguro e sadio do funcionário, também previne doenças e acidentes. Então, tendo em vista, né, essa questão da segurança do, do funcionário, é realmente a questão preventiva e ter a condição mínima de trabalho seguro para o trabalhador. Já com uma ênfase um pouco maior em relação à NR20, ela é voltada para atividades que envolvem inflamáveis e combustíveis. Ela estabelece os requisitos mínimos para controlar os riscos de acidente em atividade como extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação desses produtos. Já nesse caso, a NR10, a NR20, ela estabelece os requisitos mínimos, né, com aquela ênfase em segurança mínima pelo Ministério, que eu disse no slide anterior. Então, ele estabelece o requisito mínimo de gestão de segurança e saúde no trabalho contra os riscos em acidentes com essa parte inflamável, líquidos e combustíveis. Então, na prática, ela vai ser aplicada em locais, por exemplo, igual na fotinha aí, né, posto de combustível, refinaria, transportadora, indústria, química, e por aí vai, né? Dentro dessa parte das áreas onde que vai existir o armazenamento e a transferência de líquido inflamável. E vale ressaltar também que são pontos importantes, né, de serem analisados, que é a análise de risco, né, o que pode vazar, incendiar ou explodir. Então, para a gente realizar de maneira ética e coerente, né, com a NR20, a gente precisaria sempre ter essa análise preventiva, né, de identificação de risco, ter o controle da operação. Então, além de realizar procedimentos controlados, realizar a sinalização do ambiente e as fontes de ignição, então identificar isso corretamente. O treinamento da equipe também é muito importante, porque o trabalhador ele tem que saber agir, saber se posicionar, né, em relação ao tipo de líquido que ele está trabalhando, inflamável, e o tipo de risco que ele está atuando. Então, ele deve saber agir com segurança. E também responder às emergências. Então, é sempre ter ali em mãos, né, o plano para o incêndio. Então, realizar possíveis verificações e, e ter isso como um plano, né, de ação para que, se caso venha acontecer alguma emergência, ser realizado a evacuação do lugar ou estagnação, né, do vazamento do líquido. Então, essas são as práticas assim que devem ser analisadas, né? Já na NR21, ela trata dos trabalhos realizados em céu aberto, ou seja, são aqueles que são as atividades onde o trabalhador fica exposto ao sol, à chuva, calor, o frio, umidades e outras condições climáticas aí, né? Então, a NR21 ela exige que o funcionário, que a área de atuação do funcionário tenha algum abrigo, mesmo que rústico, para proteger ele contra intempéries e além das medidas especiais contra a insolação excessiva, né, do calor, do frio e umidade
Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a questão de onde que essas duas NRs acabam se encontrando de fato, né? A NR20 e a 21, elas podem se relacionar quando o trabalho com inflamáveis ou os postos de combustível acontece em ambiente externo. Então, assim, dando um exemplo, eu tenho um posto de combustível, o frentista trabalha com produto inflamável, né, então chega para ele lá gasolina no caminhão, e ele também tem que fazer essa atuação desse recebimento no sol, na chuva, no calor. E aí, nesse caso, a empresa precisa observar tanto os cuidados com a NR20 e a NR21. Já trazendo uma comparação rápida, essa tabela ela mostra assim de forma clara para a gente que isso que eu falei no vídeo, né? O manuseio da gasolina, o etanol, o diesel fica aí dentro da parte de NR20, o risco de vazamento e de incêndio também na NR20, o trabalho no sol, chuva, calor, frio e a necessidade de abrigo e proteção, ambas é a NR21, e o abastecimento externo de máquinas e veículos, que é nesse exemplo que eu dei sobre o posto de gasolina, né, o recebimento, né, desse caminhão, seja num tempo de chuva ou sol excessivo, aí já entrariam as duas NRs. Aqui eu trouxe o case de exemplo, né, descrito a respeito desse abastecimento, né, no céu aberto e os riscos e cuidados, né, que devem ser tomados, né, de acordo com as NRs. Então é o vazamento, é a ignição, o incêndio, a emergência, o calor, a chuva, o sol. E quais são as medidas, né, de cuidados para este exemplo, nesse case? É o treinamento, é EPI, é sinalização, é água, é local seguro. Então isso contempla realmente aí ambas as NRs e provê uma segurança mínima para o trabalhador. Bom, e para concluir, NR20 ela vai proteger contra risco de inflamável em combustível e a NR21 ela protege quem trabalha exposto ao ambiente externo. E aí deixei até uma frase ali que eu encontrei que foi a segurança não é só cumprir a norma, é preservar as vidas. Então não adianta nada a gente ter o nosso combustível, ter ali o trabalhador que vai fazer o nosso abastecimento e tudo mais, sem ter é, a garantia mínima de segurança para ele, né? Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.